Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Para continuar a habilidade de ontem lá, vocês viram o termômetro, né? Nós conseguimos fazer o termômetro subir ali, colocar a temperatura, descer um pouquinho ali, temperatura negativa. Então nós vamos continuar essa ideia aí dos números inteiros, falando um pouco dos negativos. Alguns conceitos hoje. Simetria aí é um exemplo que nós vamos ver hoje, a questão do simétrico, né? Vocês já viram em aulas passadas, mas nós vamos retomar um pouquinho aí. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês no chat, o que vocês estão comentando, dizendo, né? As perguntas, professor Osmar. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Experiência bem sucedida ontem, né? Ufa, ainda bem. Olha, fui mega feliz para casa porque achei que não ia dar muito certo ontem. Mas experiência deu certo. É verdade. Vou acompanhar as interações de vocês aqui no chat, transmitir os comentários, fazer aquelas perguntas bacanas e aquelas respostas que vocês sempre mandam com toda a educação, com toda a pertinência. E é isso que a gente sempre espera, né, Jonas? Isso aí. Então hoje nós vamos continuar a habilidade, lembrando aí, no Matemática em Casa, né, nós colocamos a missão 3 para vocês, que era encontrar um número negativo. Muitos já conseguiram colocar lá as imagens falando desse número negativo. Então, tente procurar lá um número negativo na sua casa, não pode escrever, tá? Você não pode escrever esse número, você tem que localizar em algum produto, em alguma coisa, você conseguir localizar esse número negativo. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é a habilidade 4 aí do 7º ano. Essa habilidade 4 aí do 7º ano, então, é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam operações com números inteiros. O objeto de conhecimento, no caso aí, são os números inteiros. Então, o uso, a história, né, que nós já vimos anteriormente, a ordenação, a associação com pontos na reta numérica e as operações. Então vamos retomar essa ideia aí de operações na reta numérica da seguinte forma: como colocar esses valores numa reta? Ontem nós vimos, usando a ideia do termômetro, usando ele na vertical. Só que hoje eu vou representar ele, o que mais é comum, ele na horizontal, essa reta. Observando nesse formato, vou até pedir para o diretor, pode pôr na tela para eles, por favor, que é a escala do termômetro que nós vimos ontem, né? Então, essa escala aí do termômetro que vocês estão vendo, nós vimos, então, como que era feita aí a escala em Celsius. A escala, basicamente, é relacionada à temperatura da água. Então, quando a água mudava de estado, ou de líquido para sólido, ou, no caso, de líquido para gasoso, aí, né, a evaporação, ele definia esses dois valores, tanto o zero, né? Então, eu definia o 0, quanto o 100 aí, são os dois valores que eu definia. Então, o que eu tenho como observação? Valores positivos, eu observo que são para cima, né? Por isso que o termômetro, né? Que a gente foi construído o álcool, ele subia. E aí, para baixo, né? Colocando valores negativos aí nessa representação. O que eu tenho que observar consecutivamente aí? Ontem, vou até tentar lembrar, foi mais ou menos 70 graus, né, que nós conseguimos positivo, né, Osmar? Isso. Foi um valor 70 graus. Conseguimos chegar em menos 5, não foi? Menos 3, Jonas. Chegamos menos 3. Tá, então vamos colocar aqui menos 3 para... Não chegou no menos 5, não. Desculpa aí. Tá, então chegamos em menos 3 Mas aqui. foi bem sucedida a experiência. Ainda bem, né? A gente estava com medo. Então, nesse caso aí, para cima do 0, eu vou ter aqui o positivo, né? E para baixo aqui eu vou ter o menos 3. Só que eu quero, além dessa reta, Osmar, eu não quero ela na vertical. Eu quero essa reta representada aí numa horizontal. Então, essa reta representada na horizontal, eu vou ter o seguinte. Para a direita aí, os valores positivos, né, Osmar? Consideramos valores positivos. Aí o 1, 2, 3, positivo. Lembrando que não precisa de sinal, né? Era o que eu ia comentar, termo né? positivo não precisa de sinal. E para a esquerda, então, abaixo de 0 aí, né, os valores negativos, né? Então, nós utilizamos esse termo abaixo de 0 para representar um valor negativo. Então, uma forma bem simples aí de representar esses números é através da reta. O que eu vou pedir aí? Eu vou até falar para vocês anotarem. Por favor, coloquem essa reta numérica no caderno. Ela é muito importante, essa representação. Esquerda aí para vocês negativo, direita para vocês aí positivo.
representa, toma cuidado. Então, por exemplo, eu consegui localizar os próximos valores aqui, eu tenho que entender que são valores. Aqui eu tenho certeza que é um valor negativo, e aqui eu tenho certeza, né, para a direita, que é um valor positivo, né, Osmar? É verdade, Jonas. Você sabe que você está falando isso aí, me recorreu uma coisa. Eu acho assim que as indústrias podiam pensar, para a gente dar uma aula dessa, criar uma régua com valores negativos, né? Então a coisa flui, porque assim, a gente só tem a régua trabalhando os valores positivos, né? Tal. E esse número negativo, ele faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina também. Então, por que não a régua, né, para a gente trabalhar nas aulas com valores negativos? Né? Isso mesmo. Essa representação dos negativos aí, ela é mais comum, geralmente, né, nós encontramos só com a simbologia do tracinho, né, Osmar? Sim. Nós não conseguimos, por exemplo, uma régua. Pode pegar a régua de vocês. Geralmente, acredito, eu pelo menos não conheço uma régua aí que tenha essa reta, né? Que tenha essa reta negativa. Não. Talvez alguma régua que tenha compasso, alguma coisa, aquela transferidor, pode acontecer que tenha. Mas nesse caso aí, nós não temos. O que eu quero que vocês foquem bastante? Números negativos, termos abaixo de zero. Nós utilizamos o termo abaixo de zero, no caso aqui representa para a esquerda, né, Osmar? Sim. Então o valor negativo ele é abaixo de zero, porque ele é menor que zero. Então vocês podem colocar aí que os negativos são menores que zero. Consecutivamente, se o negativo é menor que zero, o positivo é sempre maior. Maior que zero. Então, maior é para a direita e o menor aqui fica para a esquerda, né, Osmar? E um conceito importante, né, Jonas? Sempre em ordem crescente. É um perigo esse número negativo quando a gente analisa eles, né? Boa questão. Ordem crescente aí, ó. Então, por exemplo, o menos 3, 100 é uma ordem crescente, o menos 2 aqui, né, esse sinal aqui, 2 negativo, ele é maior que o 3 negativo, né, Osmar? Perfeito. Então, ele é maior. Vamos pensar em questão monetária. Ontem nós vimos na questão ali da temperatura, mas vamos tentar ir para uma outra coisa. O que é melhor? Vamos lá. Dever R$300 ou dever R$100? Melhor dever 100, né? Estou devendo menos. Lógico. Então, você está devendo menos aí. Quer dizer que o menos 100, né? Sim. Então, 100 negativo, né? Ele é maior que o 300 negativo, né, Osmar? Importante esse conceito, né, Jonas? Então, ele é maior aí, tem essa relação. A gente sempre tem a facilidade de entender a ordem crescente e decrescente nos positivos, né? Sim. Mas, assim, às vezes dá uma confusãozinha, né? Não é porque o número, aparentemente, seja maior, que ele é maior que o outro valor. Tem que tomar muito esse cuidado. Então, é o que nós solicitamos aí, pedimos para vocês tomarem esse cuidado, principalmente na forma de representar. Então, deixa lá anotado no seu caderno aí, principalmente para você localizar esse número negativo, beleza? Vou colocar para vocês uma atividade. Essa atividade aí é mais uma representação. Nós já fizemos de uma outra forma, mas vocês vão conseguir localizar aí. Pode pôr na tela para eles, por favor, diretor? Que é o seguinte aí. Então, quais dos, no caso, os dois, né? Eu quero saber os dois. Então, eu parei no 3 negativo e eu parei no 3 positivo. Então, quais os dois próximos números para a direita e para a esquerda? Então, ó, já tem até os espaços aí. Eu quero saber quais são os dois próximos. Já vamos tentar antecipar, Osmar? Eu quero em ordem crescente. Ordem crescente, legal. Beleza? Boa. Então, escreva numa ordem crescente esses 4 valores aí. Então, coloca lá no chat esses 4 valores em ordem crescente. Primeira atividade aí para vocês. 3 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho.
Olá, retornamos com as interações e as respostas dos nossos estudantes e professores também, que participam aqui do nosso chat, estimulando os nossos alunos, incentivando o pessoal a participar aqui do chat. Muitas respostas, Jonas. De maneira geral, o 4 e o 5 como positivo, 4 e 5 negativos. Aí a gente tem a resposta do Gustavo, da Ana Luísa, do Pedro, da Manuela, do Lucas e assim por diante. E o pessoalzinho colocou em ordem crescente aqui também, do negativo para o positivo, do menos 5, e aí eles observaram a ordem, menos 5, menos 4, menos 3, até o 5 positivo. Caso do Guilherme, caso da Raíssa também. Alguns colocaram aqui o posicionamento para a esquerda, menos 4, menos 5, e o para a direita, 4 e 5. Caso aqui do Pedro Henrique, do Anderson, da Giovana e da Ana Clara. Boa, isso mesmo. O senso de localização é muito importante, né? Essa questão da direita e da esquerda. Vou colocar para vocês a resposta na tela. Pode colocar para eles, diretor, por favor? Então eu vou encontrar aí o 4 negativo e o 5 negativo, que era até então as respostas. E eu encontro o 4 positivo e o 5 positivo. Em uma ordem crescente, eu apresentar esses valores. Eu apresento o 5 negativo primeiro, né, Osmar? É o menor valor entre eles. Sim. O próximo valor é o 4 negativo. Aí o próximo valor seria o 4 positivo e o 5 positivo. Lembrando que o positivo não precisa colocar aí o sinal, mas caso vocês queiram, né, exemplificar com esse sinal positivo, vocês também podem colocar. Então, o que eu tenho de representação? Para a esquerda, acho que frisando muito isso aí, falando muito, a esquerda de quem? Do zero, tá? Então eu tenho que localizar a esquerda de quem? A esquerda do zero aí, eu tenho os valores negativos. E a direita do zero, eu tenho os termos positivos, né, Osmar? É verdade. Então, essa questão do posicionamento, a gente insiste muito em sala de aula, essa questão, né? Quanto mais ele se aproxima do zero no sentido da esquerda, a gente está trabalhando os negativos, né? Os valores positivos que se aproximam do zero também, no caso aí da direita. É importante esse conceito. E às vezes o pessoal não entende um pouco mas o zero é a referência. Isso. O zero é o ponto de partida. É engraçado, como um número que teoricamente que não serve para nada, né, representa um nada, ele é tão importante. E ele é extremamente importante na história da matemática e no desenvolvimento de conceitos, né, Jonas? Isso mesmo. Então essa relação aí que nós estamos vendo, principalmente, estamos tentando elencar aí um conceito que é você localizar esses números negativos. Se você conseguiu localizar, principalmente, o 5 negativo e o 4 negativo, que talvez seja o maior foco aí, é a melhor ideia e é o melhor conceito. Vamos tentar uma próxima. Nessa atividade 2 agora, eu vou falar um pouquinho sobre simétrico. Então, simetria é uma coisa ali como se fosse o espelho, né, Osmar? É verdade. Então, o espelho, no caso aqui, eu estou dividindo esse eixo, né, pelo zero. Então, o zero aqui, ó, é como se fosse o ponto ali de espelho e etc. E eu quero saber o ponto simétrico. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto P aqui, ó. Esse ponto P está ocupando um valor numérico aí, uma posição, e eu quero saber qual que é o simétrico dele. Vou dar um exemplo aí para vocês, ó. Eu tenho um negativo. O 1 negativo, qual que é o simétrico dele? O 1 positivo. Por quê? Porque a distância entre o 0 e o 1 aqui, ó, é a mesma, né? Então, entre o 0 e o 1 positivo é a mesma. Então, essa distância aqui, né, ó, essa distância aqui é a mesma. Qual que é a ideia? Eu quero simétrico do P, dessa letra P aqui, e eu quero simétrico dessa letra O. Se vocês quiserem colocar qual que é a posição da letra, não tem problema. Eu quero saber qual que é o simétrico dela. Então, que nem eu falei para vocês, 1 negativo, simétrico é 1. A mesma coisa vice-versa, tá? Se eu tenho 1 positivo, o simétrico dele seria 1 negativo. Então, eu quero saber, quero que vocês encontrem aí o simétrico nessa posição, beleza? Então, de novo, 3 minutinhos e a gente já retorna aí. Bom trabalho.
Jonas, pessoal, para variar, ainda bem, participando bastante, mandando as respostas. Obrigado ao professor Aguinaldo, lá da Escola Onélia, tá? Lá de Jales, tá bom? Aqui com a gente. As respostas dos nossos alunos, a Nicole colocou que o simétrico ao P é -3, tá? E o O é o 4, tá? Ok. Mesma resposta também da Júlia, do Abner, tá? Jennifer também. De maneira geral, pessoal, uma confusãozinha aqui, tá? Pessoal, alguns colocando P como 3 positivo, tá ok? Tá? E o 4 negativo, tá? Mas de maneira geral aqui, ó, o Pedro colocou P-3 e O4 e segue por aí, tá? Entendi. Beleza. Eu acredito que quem colocou aí P igual a 3 e O igual a -4, aí seria o correto, pelo menos na afirmação. O que eu gostaria que vocês localizassem? Primeiro, localiza qual que é o ponto, qual que é o valor desse ponto, e depois eu quero que você observe o simétrico. Vou colocar para vocês a resposta na tela. Pode colocar para eles, por favor, diretor? Então, a resposta seria o seguinte. Primeiro, o P está localizado no 3 negativo. Então, esse valor aqui, ó, é 3 negativo. Como que eu sei que ele é 3 negativo? Primeiro, ele está a uma distância do zero de 3 pontos, né? Como ele é negativo, aí no caso uma distância, 3 negativo. Ou ele está entre o 4, né? E o 4 negativo e o 2 negativo, lembrando que são só números inteiros, então eu posso localizar que é o 3 negativo, o ponto P. Beleza. Se eu sei que ele é 3 negativo, o simétrico dele é literalmente o oposto. Então, qual que é a distância do zero para o P? São 3 aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado, né, Osmar? Então, Sim. anda aqui, 3, e eu paro na posição. Ou seja, 3 positivo aqui representa o P. E matematicamente a gente adora fazer isso, né? Colocar aquele apóstrofo, né? Sim. Então a gente representa aquele ali como no caso, o simétrico dele, né? Então seria mais ou menos essa ideia. A mesma coisa nós vamos fazer para o ponto O. O ponto O está entre, no caso aqui, o 3 e o 5, então eu considero 4. Ou, olhando a mesma ideia, entre o 0 e esse ponto O, eu tenho 4 unidades, 4 centímetros, 4 metros, tenho 4 unidades de comprimento aí. Beleza. Simétrico a ele, eu ando 4 por outro lado. Então, 1, 2, 3, 4 aqui, encontro 4 negativo. Ou seja, esse O linha, né? Sim. Então, esse O linha aqui nós consideramos como o simétrico. Tomar alguns cuidados, tá? Principalmente aí nessas representações. Primeiro, eu pedi o simétrico. Não quer dizer que o -4 apareça aqui, né, Osmar? Não, de Não jeito quer dizer nenhum. que o 4 negativo ele apareça lá naquela posição. Então eu pedi o simétrico dele pensando qual que é a posição dele, qual que é simétrico a ele. Então seria basicamente essa ideia. Então aí, para tentar localizar, tentar observar, vocês têm que literalmente observar a reta. Ou o que talvez seja o mais comum aí, que é o que é onde eu gostaria de chegar, que na matemática existem ideias e você pode ir por qualquer caminho, né? Acho que a melhor ideia aí é o sinal. Vamos lá. Eu tenho 3 negativo. O que eu faço, Osmar? Mantenho o valor, Sim. mudo o sinal. Sim. Você está falando, e aí assim, a gente já convive praticamente desde que nasce com a ideia do número positivo. E o foco é você buscar essa interpretação e esse cuidado ali na reta com o número negativo. Tá? Então, quando o pessoal coloca lá, professor, 3 positivo e o simétrico é 3 negativo, não são iguais. Não é? Então, tem que tomar cuidado com essa percepção. O foco da aula, essa ideia de trabalhar os números inteiros, é justamente fazer com que você desenvolva essa capacidade de enxergar e operar com o número negativo. Isso mesmo, essa é uma das realidades, principalmente é um desapego, né? Nós temos que pensar aí, principalmente dessa questão. Então, eu vou falar o caminho que eu me sinto mais confortável, que eu acredito ser o mais fácil. Tentei mostrar aí para vocês de 3 maneiras diferentes para vocês observarem. Então, eu acredito que só mudar o sinal seja o caminho mais fácil. Vamos tentar fazer para o outro. Ó. É 4 positivo. O simétrico dele mantém o valor, né?
altera apenas o sinal. Então, em vez de ser positivo, a gente utiliza o negativo. Vocês podem usar a palavra oposto também, Jonas? Pode. A gente usa o simétrico como termo, mas oposto a ele também é correto. Lembrando que é oposto, no caso aqui, como zero, né? O zero é o ponto de referência para eles, né? Perfeito. Beleza? Vamos tentar mais uma atividade aí muito parecida, né? No mesmo caminho. Então eu tenho o seguinte aí, ó. Eu tenho o ponto simétrico. Então, pode pôr na tela para eles, por favor. É o seguinte. Eu tenho o N aqui, ó. Eu quero saber qual que é o simétrico do N. E eu quero saber aqui qual que é o simétrico do T. Mesma ideia. Coloquem lá o simétrico. Se vocês quiserem representar, podem colocar N', né? E T' também, a gente usa muito isso para representar como se fosse o mesmo ponto, beleza? Então eu quero o simétrico do N e o do T. Então, de novo aí para vocês, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, voltamos e temos de tudo aqui como respostas, só para você ter uma ideia. Respostas certas, confusão de sinais e por aí vai. Mas a sua missão, ou a nossa missão, é minimizar ou acabar com essas dúvidas. O pessoal do 7º ano aí não se preocupe, a gente não vai correr, a gente vai solucionar esse problema. O Matheus, por exemplo, ele colocou que o N é -1 e o T é 2, os simétricos, tá ok? O Fabrício já colocou que o simétrico do N é +1, tá? E aí colocou o sinal, tá? E do T é -2, tá? O Nicola colocou N -1, T 1, tá? A Luana -1 e 2, respectivamente. Daniela -1 e -2. A Mariana -1 e 2. E aí você já percebeu que a gente tem de tudo. Vamos resolver? Beleza.
já vou então me antecipar e acredito que tenha causado dúvida. Foi erro meu aí, ó. Um erro meu de digitação, não era para aparecer esse negativo aqui, tá? Não era para ele estar aí, principalmente por conta da representação. Então, onde você vê isso aqui, né, era só para representar a letra N, era só para ter o termo N ali sem o sinal, porque principalmente com esse sinal gera dúvida e tem todo um desdobramento sobre isso, tá? Então, o que eu gostaria de localizar? Eu quero esse N, qual que é o simétrico dele. Então, em referência ao zero, eu tenho apenas um espaço, digamos assim, né? Eu tenho a distância de uma unidade, uma medida de comprimento aí. Eu quero o simétrico dele. O simétrico dele é para o outro lado a mesma medida. Então, você consegue localizar aqui como 1 como resposta. A mesma coisa a gente vai ver do t, por isso que o t não tinha o sinal, tá? Então, o t aqui, eu estou a uma distância de 2, né? 2 aqui de distância, e eu quero localizar o simétrico. Então, anda para o outro lado, 2 aqui, encontro menos 2. Vamos tentar ver a resposta, ó. Para você estar aparecendo aí na tela a resposta, então, o simétrico do n ali, esquece o sinal, por favor. O simétrico do n, primeiro eu encontro qual que é o valor dele. O valor dele é 1 negativo. Então, ele está a uma distância aqui, ó, entre o 0 e o 2 negativo, eu só posso ter aqui 1 negativo. Qual que é o simétrico dele? É o valor 1. De novo, pensando lá em mudança de sinal, né? Então, eu tenho 1 negativo. O simétrico é só mudar o sinal. Então, mantenho o valor, né? Mantenho o valor 1 e mudei o sinal aqui para positivo. Mesma coisa eu vou fazer com um t. Então, o t aqui, ó, vou até apagar. Então, o t aqui eu estou a 2, né, de distância do zero. Eu ando para o outro lado 2, né? Então, eu encontro aqui o 2 negativo. Então, 2 positivo, só mudar o sinal eu encontro 2 negativo como simétrico. Toma muito esse cuidado aí, agora eu vou exemplificar o que poderia acontecer como erro. Se vocês tivessem observado aí o erro que eu cometi, que era ter esse sinal, ele poderia aparecer da seguinte forma, né? Ó, então eu tenho n negativo. O simétrico do n é o 1, né? Positivo aqui. E aí nós já fizemos isso, seria uma regra de sinal, né, Osmar? Sim. E aí eu encontraria um negativo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é o tema da aula, não é o objetivo aqui, não é a ferramenta. Eu só gostaria que vocês localizassem, por isso que não pode acontecer esse símbolo, esse sinal de letra, tá? Então aí foi um erro que eu coloquei na hora de digitar. Peço até desculpas para vocês. Beleza, Osmar? Deixa eu fazer um comentário aqui do professor Luiz Antônio, da Escola Estadual República Argentina. E ele salienta e reitera aqui que é sempre bom e importante retomar os conceitos, Jonas. Então, essa forma aí de voltar, né, nesse conceito aí simétrico, oposto, né, que nós estamos utilizando aqui, é muito importante porque vocês vão utilizar em outras ferramentas. Então, por exemplo, em uma operação lá de uma equação, nós utilizamos essa ferramenta aí de oposto e vice-versa, né? Então, tomar muito esse cuidado. Vamos tentar uma próxima, na mesma ideia aí, só que um pouquinho mais elaborado. Então, nessa outra atividade aqui, eu mudei os valores. Então, as distâncias aí, elas vão de 10 em 10. Então, eu tenho o valor n, de novo eu coloquei negativo, ó, representa só um valor n aqui, tá? Então, quando vocês observarem, é só um valor n. Aí eu tenho 20 negativo, aí eu tenho uma letra O, isso aqui não é zero, tá? É uma letra O, e eu quero que vocês localizem as letras ponto, né? Que representa aí como P, né? Então, eu tenho P, O, N, T e O de novo ali. E aí eu quero que vocês representem. Reparem no seguinte, tem duas letras iguais e eu quero que vocês expliquem também a diferença. Como é a última atividade aí, eu vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos com as respostas, o pessoal participando bastante e, de novo, tem tudo quanto é tipo de resposta. A aula teoricamente simples, mas dá umas confusãozinhas de vez em quando, tá bom? A Bruna colocou respectivamente, por essa ordem, menos 50, menos 30, 10, 20 e 40. Ela pede ver se procede ou não. Milcalet, menos 50, menos 30, menos 10, 20 e 40 também. Alguns aqui, muitos colocaram. O André, ele colocou os valores 50, 30, 10, menos 20, menos 40. No posicionamento ao contrário mesmo. Entendi. Tá? Positivos. Tá? E aqui a grande maioria, o Daniel, a Júlia, e por aí vai nessa linha de pensamento e resposta, Jonas. Beleza. Então, aí no caso simétrico, o que eu vou elencar agora com vocês é apenas mudar o sinal. Então, eu não vou ficar olhando, vocês vão observar qual que é o valor dentro da reta, mas eu apenas vou mudar o sinal aí para entender esse simétrico e onde ele está na posição. Pode pôr na tela para eles, diretor, a resposta? Então, eu vou ter o seguinte lá. Então, eu tenho o ponto P. O ponto P está no 50 negativo. Depois do 40 negativo ali, ó, para a esquerda, eu tenho 50 negativo. O simétrico dele é o 50 positivo, então apenas alterei o sinal. Vou fazer a mesma coisa com o O. O O lá com 30 negativo, ele está entre o 40 e o 20, né, negativo. Então 30 negativo, o simétrico dele é o 30 positivo. Esse é o O em vermelho, tá? Então se vocês observarem, é o O que está em vermelho aí, que foi o primeiro que eu coloquei. O N, ele está no 10 negativo. Simétrico dele, apenas alterei o sinal. 10 positivo. O T está na representação de 20 positivo. Simétrico dele é só encontrar um negativo. Então, eu vou lá, encontro o 20 negativo. E o último O. Então, no caso, eu tenho duas letras Os, né? E eu encontro como 40 positivo. E eu vou encontrar o simétrico dele como 40 negativo. Vou pedir para vocês observarem o seguinte. Essas duas letras Os aí, que é o que daria nó na cabeça, né? Simétrico nada mais é do que alterar o sinal. Então, 30 negativo é o primeiro, 30 positivo é o próximo. Só de olhar que é o 30, nunca seria o mesmo valor aqui, né, Osmar? Não. Então, a gente pode observar que ele está na posição diferente. É verdade. Por mais que seja a mesma letra, são posições diferentes. Ele ocupa na reta posições diferentes. Se ele ocupa na reta uma posição diferente, quer dizer que ele é um outro valor. É outro valor. Beleza? Sim. Pode colocar na tela para eles, diretor, a avaliação? Pode colocar, por favor. Então, coloquem lá a avaliação, espero que vocês tenham gostado. Coloquem lá sugestões, o que vocês acharam da aula. Coloquem principalmente o que vocês estão achando dessa nossa matemática em casa aí, que é muito importante. Ressaltando aí, terceiro desafio, encontrar valores negativos aí dentro de casa, sem escrever, hein? Sem colocar no papel. Valeu, Osmar! Valeu, Jonas. Obrigado a todos que participaram e nos ajudaram a construir essa aula. Até a próxima. Obrigadão. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.